Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Ana. E isto não é terapia. Olá! Então, como é que vocês estão, Boa pessoal? sexta-feira! Tudo bem por aí? Esperamos que sim. bem! Então, o que é que nós vos trazemos hoje, como diria a nossa amiga Ana Teca? Qual é? Qual é o menu? Muito bem, é isso que nós queremos. Pronto, hoje trazemos novamente um tema um bocadinho mais pesado. Pronto, também tem que ser, também temos que trazer tudo Faz para cima parte. da mesa, faz parte, exatamente. Então hoje trazemos, e nós juntamos estes dois assuntos e já vos vamos explicar porquê. Trazemos a eutanásia e a morte medicamente assistida e o aborto. E passo já, resumidamente, a explicar porque é que decidimos juntá-los. Essencialmente, ou basicamente, ou crucialmente, porque consideramos ambas, e nós aqui temos alguns fatores em que não estamos totalmente em acordo, ou de acordo, e outros que estamos, e neste assunto, maioritariamente, achamos que a partir do momento que é algo que é da escolha pessoal e que é decisão do indivíduo, sozinho, não deve ter ninguém a opinar sobre esse assunto. Por isso é que nós decidimos então juntar estes dois temas, que provavelmente até dariam um episódio para cada um, mas decidimos uni-los precisamente por causa desse fator, por causa de serem escolhas e decisões que cabem quase que única e exclusivamente, na sua essência, à pessoa que vai tomar essa decisão e que vai enverdar pelo caminho A ou B em relação a estes dois assuntos tão difíceis de serem falados e tão duros, que implicam, no fundo, muita coisa, mas que, na sua essência de escolha, para nós, diz respeito à pessoa que vai tomar essa decisão. Sim. E sobretudo, precisamente esta palavra que é tão importante aí, que é precisamente isto, que é a escolha. Sim, o poder de escolha. Sim, exatamente. Que num mundo em que felizmente nós temos acesso a algumas liberdades, não é? Eu diria que esta do poder de escolha, eu ter a capacidade e a possibilidade de escolher, tem muito a ver com isto. É uma escolha, Sim. seja por um lado, seja por outro, é uma escolha que é minha e que deve ser tomada em consciência, pesar os prós e os contras muito bem pesados, claro que sim, mas efetivamente que as pessoas tenham a possibilidade de escolher. Sim, porque na sua essência, ambos os casos, não é? É algo que me diz respeito a mim, enquanto indivíduo, enquanto pessoa singular, e que vai ter repercussões, está a ter, no momento em que eu tenho que tomar aquela decisão, porque senão não a teria que tomar, Claro. vai ter e está a ter repercussões e acarreta consigo fatores, problemáticas e critérios que a mim me dizem respeito. Um ou outro, nós vamos falar aqui de alguns outros aspectos que poderão eventualmente englobar mais alguém, mas na essência dizem respeito, no caso do aborto, à mulher que carrega um bebê, porque mais ninguém o vai carregar, aquela mulher é que o está a carregar, e no caso da eutanásia ou da morte ou do suicídio assistido, também me diz respeito a mim, que quero pôr término à minha vida, e a escolha na sua essência é efetivamente do indivíduo singular, a mais ninguém diz respeito. E é um assunto que tem vindo a ser falado e vai continuar a ser falado em todas ou na grande maioria das sociedades, umas que já têm, outras que ainda não têm, umas que já têm há mais tempo, outras que têm há menos, mas é um tema sensível para mim, porque lembro-me que desde adolescente e desde que comecei a ter consciência mais de mim e do que me rodeia, que sempre considerei que não deveria haver voto na matéria. Devia ser algo que estava totalmente aceito na sociedade, aceito para ser praticado, e não aceito porque eu tenho que aceitar que os outros o façam. Sim, estar acessível. Exatamente, porque realmente diz respeito à pessoa, àquela pessoa que vai tomar a decisão. Não é a mesma coisa que eu conduzir com efeito de álcool. Não podes. Mas diz-me respeito a mim. Não, mas eu posso fazer mal a alguém, não é? Eu posso atropelar alguém, eu posso matar alguém. No caso desta decisão, não devia haver voto na matéria das outras pessoas. Eu não concordo, não quero permitir que aquela pessoa faça. Sim, mas não é nada connosco. Não é nada comigo se o vizinho do lado quer fazer, ou se a vizinha do lado quer fazer. A escolha é daquela pessoa. E nada eu ou outra pessoa qualquer que a conheça tem alguma coisa a dizer a respeito disso,
e essa é a minha opinião muito perentória em relação a estes dois assuntos, é que diz respeito efetivamente àquela pessoa, por muito que outras pessoas à volta sofram, e já vamos falar também mais desse assunto, diz respeito efetivamente à pessoa que vai tomar essa decisão. Sim, quando se fala assim entre amigos, entre família, não interessa, sobre estas questões, uma das perguntas que primeiramente surge é: és contra ou a favor? Eu sou a favor, lá está, que exista, que a escolha esteja disponível para eu a tomar, ok? O que eu quero dizer com isto? Tomar uma posição em que criminalizar ou uma ou outra, para mim não faz sentido. Porquê? Porque retira à pessoa a possibilidade de escolher. Se é crime eu não posso. É tão simples como isto, não é? Ou, em última análise, poder, posso, mas sei que vou ter consequências, exatamente, consequências muito, muito graves, além de todas aquelas que circundam esta questão, não é? Sei que criminalmente vou ter consequências e, portanto, deve ser legalizado, sim, no sentido em que lá está, nós estamos a dar às pessoas a possibilidade de escolherem entre uma coisa e a outra. Devidamente pensado, claro que sim. Devidamente pesado todos os prós e todos os contras, as circunstâncias, as consequências, Claro. as causas, tudo isso, claro que sim, ser englobado, mas ainda assim que seja possível escolher. Sim, eu acho engraçada essa questão e acho que é um tema que se fala e que se deve falar muito em contextos de amigos e de família, e acho que até é uma pergunta engraçada e que gera um bom debate. Quando se pergunta isso que tu disseste agora mesmo, és a favor ou contra, seja do aborto, seja da eutanásia, e acho que é algo que gera uma boa conversa num círculo de amigos ou algo do género. E gosto, já tive essas conversas e acho que é importante e que faz parte e devia fazer parte cada vez mais. No entanto, a própria pergunta em si me leva a outras questões, que é, eu não tenho que ser a favor nem contra, não é? À prática. Certo. Favor, percebes? Eu sou a favor de existir, como tu disseste bem, mas não tenho que ser a favor de praticar ou não. Para mim, tenho. Ok, se és a favor ou contra para ti. Ok, sou a favor porque faria assim, fazia assado, ou sou contra porque nunca o faria, porque acredito nisto, ou tenho os princípios X e a ética Y e não sei o quê. Agora, porquê, e até deixo esta questão no ar, podes responder e vocês aí depois também podem pensar, porquê nestas questões sermos a favor ou contra, quando nós não temos nada a ver com isso? Eu acho que tem a ver com... ou que pode eventualmente ter a ver com tentativas de nós arranjarmos normas que todos seguimos. Sabes o que eu quero dizer? Portanto, ou é permitido para todos ou é proibido para todos. Certo, pronto. Então é permitido para todos. Para mim, claro que sim, não é? Lá está, é permitido que se faça, porque proibindo que se faça, não há sequer hipótese de escolha, não é? Exatamente. E, portanto, tem que ser permitido que se faça, sim, dentro de condições X e Y, obviamente, não é? Porque não vamos andar para aqui a matar pessoas ao desbarato, claro. Não é? Pronto. Mas ainda assim, aquilo que para mim não pode ser negado, mais uma vez, é o direito à escolha. É tão simples como isto. Pois, precisamente por isso, e por eu acreditar exatamente nisso que tu disseste, é que às vezes para mim é uma não questão tu seres a favor ou não dessa legalização e dessa possibilidade de prática. Porque tu, efetivamente, não tens nada a ver com isso. E tal, porque a Dona Rosa ali do terceiro esquerdo decidiu abortar. Ai, meu Deus queira, quem me dera que fosse ilegal ou que não fosse permitido, não tem nada que abortar. Mas não tem nada que abortar porquê? És tu que vais abortar? É a tua família que está a passar por essa questão? És tu que estás com esse pensamento que vais ter que passar por um processo doloroso, com todas as suas características? Não és. Então porquê que eu em alguma altura deveria ter um voto na matéria em relação a essa possibilidade? Não devia. Pois, sim, também acho. Percebes? Sim, muito por aí. Percebo, claro. E vai ao encontro daquilo que tu dizes exatamente. Não tenho que ser a favor nem contra na prática para a minha vida, ou antes, posso ser a favor ou contra na minha vida, não devo ser a favor ou contra na vida dos outros, porque é a vida dos outros, efetivamente. Então porquê que eu vou pôr lá o bedelho, digamos? Sim, não é? Sim. Lá está, claro que podes opinar, não é? Até porque felizmente somos livres de dar a nossa opinião, mas daí a forçosamente impedir, há uma linha muito grande que separa. Por isso é que eu sempre fui a favor nestes casos e sei que caminhamos para
para uma legalização da eutanásia e cada vez mais as sociedades caminham para esse culminar de exatamente deixar que seja a pessoa a decidir a sua própria vida, não é? E desde muito cedo que sou a favor, precisamente por isso, porque não me sinto no direito de decidir se a pessoa vai fazer assim ou vai fazer assado, a partir do momento que não me diz respeito e não traz implicações para mim. Claro. Não é? Imaginemos, podemos entrar aqui numa questão, e era aí que eu ia fazer a diferenciação entre o que eu acho que não tem nada a ver connosco e onde é que pode ter a ver com algum de nós, seria na questão do aborto, como tu dizias há pouco e bem, em relação ao pai, que aqui sim, não será... Eu acabo por ir à essência e achar sempre que a decisão deverá É da mãe. ser da mãe. Claro. Porque o pai sozinho não vai gerar, não vai levar a cabo uma gravidez de 9 meses e não vai parir um bebé. Portanto, quem vai fazer isso é a mulher. E se é a mulher que o vai fazer, é a mulher que tem que ter a decisão de continuar ou não com aquela gravidez, não é? Mas poderíamos ter aqui a questão do pai, alguém interessado também e que poderia querer que aquela gravidez se desenvolvesse ou não e acaba por não ter voto na matéria. Sim. E os médicos com a sua... Com a eutanásia, sim. Exatamente. E a E no aborto intervenção que também, eles têm. e no aborto Sim, no também aborto com também. a sua objeção de consciência, não é? Sim. Que nunca na vida poderemos obrigar um médico a praticar algo que vai, em primeiro lugar, contra o juramento que fazem, não é? Contra o juramento de Hipócrates, que juram salvar sob qualquer circunstância, não sei o que mais. Portanto, o matar não vai ao encontro desse juramento que fazem. Sim. E depois, porque cada um deles tem a sua objeção de consciência, não é? Claro. Eu posso ter feito esse juramento, mas entender que faça sentido fazer uma prática de aborto ou até uma eutanásia, ou então ter feito exatamente o mesmo juramento e incidir-me nessa ética e nessa consciência que tenho, que é nunca o faria. Sim. Então aí acho que realmente não o poder de decisão do indivíduo que quer tomar aquela atitude, mas sim de quem a vai apoiar ou de quem a vai fazer. Aí sim tem uma implicação que não é individual e que tem que abrir, obviamente, e abre, e em Portugal ninguém obriga um médico a fazer um aborto. Aí sim toca num aspecto em que não diz respeito só à pessoa que vai tomar essa decisão. Sim, mas mais uma vez, no caso dos médicos, trata-se de dar-lhes a O poder de escolha oportunidade mais de uma escolherem. vez. Mais uma vez, não é? A questão é a mesma, sim. Até porque, e ainda falando da questão do juramento, que honestamente eu acho que passa quase a ser redundante quando tu pensas naquilo que são as formas de ser e de estar e de ver a vida do médico enquanto pessoa, não enquanto médico, não é? Mas ainda pensando no juramento, há a questão do dano, não é? Que eles juram não fazer dano e eles podem entender que... Como dano? Eles podem entender que não praticar a eutanásia ou o aborto pode ser criar ainda mais dano na pessoa, Ou não é? isso. Portanto, Sim, pode ser entendido dessa maneira, claro que sim. Claro que sim. dar-lhes na mesma a possibilidade de escolha, não é? Tu criaste uma suposta alternativa no caso dos pais, não é? E do aborto que faria sentido se fosse de facto uma alternativa, mas não é. Não é? Portanto... Sim, porque eu há pouco dizia a Ana, em relação a este assunto do aborto, que tenho uma opinião muito rígida, muito perentória em relação a isso, que entendo que numa situação de um aborto, um pai pudesse querer continuar com essa gravidez ok, a mulher decide que não quer aquela gravidez, seja pelo motivo que for, e não quer ser mãe, por exemplo, algo do género, e o pai não ter aqui grande peso, ou nenhum, em relação ao facto de querer, eu quero ter esta criança e ficar com ela. Se houvesse uma forma de tirar aquele bebé, ou aquele feto, não é? Aquele embrião da barriga da mãe, e conseguir colocá-lo uma espécie de incubadora. Exatamente, uma espécie de incubadora, que faria o trabalho da mãe a gerar, e depois... E a parir. E a parir um bebé, então aí sim poderíamos ter aqui um pai que decidia isso e que queria ficar com a criança e não sei o quê. Mas sendo que isso não é possível, pelo menos para já, continua para mim a recair sobre a mulher, porque ela é que vai sofrer todas as transformações e passar por todo o processo. Então se ela não quer, tem todo o direito de não avançar e de fazer uma interrupção voluntária da gravidez,
quer queiramos, quer não, porque realmente a implicação é naquela mulher. Sim, sim. No que diz respeito à implicação de terceiros, digamos assim, na eutanásia, há depois aqui a questão dos familiares, dos amigos desta pessoa que deixam de ficar com aquela pessoa porque ela decide, ela própria, partir, não é? Sim, estas pessoas são implicadas, mas nunca no mesmo grau da pessoa que de facto toma essa decisão, porque a vida é daquela pessoa e não das outras, não é? Claro que sim, que ela vive com aquelas pessoas porque fazem parte da sua rede, não é? Agora, ainda assim, é aquela pessoa que terá que viver com aquela doença, é aquela pessoa que terá que viver com aquela condição, ou então é aquela pessoa que terá que decidir deixar de viver com aquela doença e com aquela condição. Portanto, eu acho que a escolha será, em última análise, sempre dela. Sempre. Por isso é que eu acho que são dois temas que apesar de serem complexos, são muito simples, na verdade. Exatamente. Olha, super de acordo. Porque acho que, em última análise, é sempre isso. É sempre a decisão da tua vida. Daquilo que tu queres fazer naquele momento. Sim. Então, mais ninguém tem a ver com isso, porque mais ninguém está a viver a tua vida. Tu é que estás a viver a tua vida. Então, tu tomas essa decisão. Sim. E eu acho que, no que diz respeito à eutanásia e à morte assistida, primeiro acho importante nós fazermos aqui a distinção entre estas duas. E basicamente, assim de uma forma muito redundante, a diferença está na administração do medicamento letal, em que na eutanásia é um profissional, um médico, que prescreve e que administra este fármaco, a injeção, o que for. E na morte assistida, apesar de ser na mesma um médico que prescreve aquilo que seja letal para efetivamente acabar com a vida daquela pessoa, acaba por ser o próprio paciente administrar, ou tomar, ou injetar, ou carregar no fluido para ele entrar, algo do género. Pronto, a diferença, basicamente, assim muito sucintamente, é esta, em que uma é alguém que faz ambas as partes, em que prescreve e dá, e na outra prescreve, mas não dá, acaba por ser o próprio indivíduo a tomar a decisão naquele momento e a levar a cabo o processo de eutanásia, de morte, de suicídio medicamente assistido. Mas depois acabamos aqui por... o que é que nós há pouco estávamos a ver de a morte assistida já ser praticada em Portugal? Foi isso que nós chegámos à conclusão há pouco quando pesquisamos, certo? Sim. A eutanásia é que não. Já é... Sim. Já é praticada, não é? Já é permitido que se pratique. Que não é ilegal. Sim, não é legal. Não. Lá está. Precisamente por causa desta questão de que isto tem que ser praticado pelo próprio, ok? Tem que ser pedido pelo próprio, depois é feita uma avaliação para ter certeza que a pessoa está consciente da decisão que está a tomar, e o ato em si de... administrar, tomar, acaba a pessoa. O fármaco que leva ao fim da vida passa pelas mãos da pessoa e não pelas mãos do médico. Isto é muito importante, não é? Porque ainda que eu entenda que seja a escolha da pessoa decidir ou não terminar com a sua vida, deixar nas mãos do médico o ato de facto pôr fim àquela vida é um peso muito, muito grande. Sim, sem dúvida. Para um médico é suposto que seja uma pessoa que salva vidas, certo, não é? certo. Ou que trabalhe no sentido de prolongar a vida. de forma tranquila a vida, não é? Portanto, sim. É assim que a coisa se processa em Portugal, digamos assim. Sim. E faz sentido que assim seja. Sim, se bem que acredito que não estejamos muito longe de também legalizar, digamos, a eutanásia e a prática da eutanásia, porque em alguns casos acabas por ter, ou seja, um indivíduo que se vê com uma doença terminal, mas que chega a uma altura que não tenha consciência, que perca a consciência, que esteja num estado em que já não consegue ser ele a tomar a própria decisão, de nada lhe vale ter, por exemplo, um testamento vital em que diz que a partir do momento que aconteça X, Y e Z, que alguém sem ele poder tomar essa iniciativa ou levar a cabo essa morte, alguém o vai fazer por ele. Não é? Então, acredito eu que não estejamos muito longe de o atingir, e ainda bem porque em alguns casos acaba por acontecer isso, não é? Em que tu tens um paciente, uma pessoa num estado em que ela mesma já não é capaz, de levar esse processo avante. Sim. Então, deixando por escrito que é essa a sua última vontade, haverá alguém, e neste caso um médico, que se sente capaz e que está disposto
a atender ao último pedido daquela pessoa e a levar a cabo um processo de eutanásia, não é? Que é diferente da morte assistida. E eu acho isso importante porque continua a ser, mais uma vez, a decisão daquela pessoa que ela tomaria se pudesse fazer, exatamente, mas que naquele momento não está, então alguém tomará por ela e não deixar arrastar uma situação em que, pronto, não sabemos quanto tempo vai durar, como é que aquilo vai acabar por acabar. E eu acho muito importante, tanto uma como a outra. Sim. Há aqui alguns contornos, tanto no procedimento, digamos assim, como no outro, que devem ser olhados de forma mais atenta, não é? Por exemplo, eu acho que não podemos pensar ou equacionar a eutanásia, e eu vou usar aqui o termo para as duas coisas, para o suicídio e para a morte assistida. Okay. Ela não deve ser banalizada para qualquer situação, não é? Não é, tenho uma dor num rim, quero passar para o outro lado. Não, nunca poderá ser assim. Não é? E os países que já têm tanto uma quanto a outra, fazem na maior parte dos casos, na grande maioria dos casos, e chegaram a uma aprovação da lei precisamente por isso, e é isso que nós estamos a caminhar cá também em Portugal, que é para que isto seja o mais rígido e o mais assertivo possível. Exatamente. Em relação a como é que se decide, porque o processo é que passa, que tem que passar por uma avaliação psicológica, que médicos é que estão envolvidos neste processo, quanto tempo é que temos que deixar de quando a pessoa tem essa ideia até tomar uma decisão. Período de reflexão. Exatamente. Portanto, obviamente, e tu tens toda a razão, principalmente num caso de uma eutanásia e de uma morte assistida, não pode ser leviano, nunca na vida poderá ser leviano, não pode ser, eu agora estou num estado depressivo e não estou a conseguir aguentar o sofrimento, que será válido, em alguns casos é tão válido como ter uma doença física. Claro. Mas não é só porque neste momento eu estou a sofrer, não aguento com este sofrimento, que de hoje para amanhã eu decido que quero morrer e acabo com isto, não é? Sim. Não pode ser, nunca na vida poderá ser tomada uma decisão de forma tão leviana e tão simples. Sim. Isto tem que pressupor, obviamente, uma série de passos, uma série de critérios, e por isso é que também, no fundo, é tão difícil aprovar uma lei destas. Sim. Com tanto critério, com tanta atenção que tem que se ter a tantos parâmetros, para que isto seja realmente feito de uma maneira eficaz, saudável e execuível. Sim. Porque senão realmente, se aprovarmos uma lei em que toda a gente se pode suicidar de forma legal, no fundo, não é? Acho que abriríamos aqui um problema grave na nossa sociedade. Sim. Acho que sim. Um precedente muito, muito grande, sim. Eu acho que sim. Sim, no que diz respeito ao aborto, e ainda fazendo um paralelismo, digamos assim, eu também acho que ele não deve ser aplicado em toda e qualquer circunstância. Tu não achas? Ok. Não. Porquê? Porque corremos o risco de depois nós termos situações em que o aborto é usado como um método contraceptivo. Certo. E eu faço aqui dois pontos. Eu acho que deve ser utilizado em qualquer circunstância, não deve ser utilizado como método contraceptivo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que deve ser utilizado, não deve haver um parâmetro. Por exemplo, imagina, engravidei aos 25 anos e estou a estudar e neste momento não tenho vida para isso e quero abortar. Acho que não deve haver critério, ou seja, este é tão válido quanto outro motivo qualquer. Ou seja, não deve haver critério, não deve haver algo que te diga tu assim podes, com este fator, e com aquele não podes. Acho que não deve haver nenhum critério. Aliás, eu não sei como é que é uma consulta abortiva, mas acho que nem te deviam perguntar qual era o motivo. Deviam perguntar-te apenas como é que estás, se estás consciente, explicar-te o processo, tudo e mais alguma coisa, mas não te perguntar o motivo. Acho que não deviam perguntar o motivo, porque o motivo só a pessoa sabe, não é? Sim. Portanto, acho que não devia haver critério, como tu estavas a dizer, para que tu o realizes. Acho sim, e aí desconheço, portanto não vou falar, que devia haver um controle. Para sim aí não ser uma forma de contraceptivo. Ou seja, de cada vez que eu engravido, eu recorro ao aborto e pronto. E para mim está tudo bem, seja quando me apetecer, não uso pílula, não uso preservativo, não uso nenhum tipo de método contraceptivo, e quando me acontece ficar grávida, vou abortar. Ou seja, uma espécie de controle. Aconteceu-te uma vez, aconteceu-te 2 vezes, ter aqui, não sei, eu estou só a tirar para o ar, ter aqui uma forma de controle para que isso não passe. Ou seja, para que tu permitas
que seja praticado independentemente do motivo, ou seja, indiscriminado, no fundo, não há Sim. critério, mas para que não passe para esse extremo de ser utilizado como método, é a minha opinião. Pois, eu percebo aquilo que tu estás a dizer e eu concordo, a questão é, nós não vivemos num mundo onde andam unicórnios na rua, não é? Portanto, tu não tens forma de controlar isso. Tens, claro que tens. Tens como? Então fica registado. Ok. Uma coisa é, eu vou lá e abortei uma... Imagina, eu não sei dizer o número de vezes que faria sentido. Pois, é isso. Isto teria que ser avaliado, alguma coisa do género. Mas eu vou abortar e aborto uma vez e aborto duas, por exemplo. Outra é alguém que vai todos os anos praticar um aborto. Tinha que haver aqui um controle, assim como há um controle de outro tipo de coisas, não é? Há um controle do nível de álcool no sangue, há um controle de... Sim, mas isso não é a mesma coisa, Joana, não é? Porque, lá está, é muito fácil isto tornar-se quase uma epidemia, no sentido em que... Mas não se tornou, lembra-te disso, nós temos aborto desde 2007. Sim. E houve muita gente na altura que Mas disse, tens... isto vai ser utilizado como um método contraceptivo. E não aconteceu. Certo? Porquê? Porque tens normas para isto. Pronto. Porque se não tivesse, eu não sei se não teria sido. Pronto, e quais são Percebes? as normas? As normas são, até às 10 semanas, por exemplo. Ah, sim, mas isso eu concordo. Ok, portanto... Tu estás a dizer indiscriminado, a torto e a direito, com o tempo de gravidez que for, é isso que estás a dizer? Exatamente. Não, eu estava a dizer os Sim. motivos, estava só a dizer os motivos. Só o motivo. Só os motivos, porque Sim. até antes de 2007, ainda tu podias, se fosse uma violação, Sim. e se Exatamente. fosse uma doença que se justificaria com consequências, assim, sabe? Havia parâmetros, Sim. E só poderias fazer nesses dois aspectos, nessas duas situações. Violação ou então uma doença do bebê, blá 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 blá. Agora, não tem que haver motivo, não tens que ter sido violada, não tens que ter um bebê com alguma condição, tens simplesmente de estar grávida e não querer continuar com aquela gravidez. Certo. Eu até aí acho bem. Sim, exatamente. Mas eu estava a falar de indiscriminado nesse sentido, ok? Já estou a perceber. Não. Aí não. Aí, Pois. como tudo, assim como a lei da eutanásia e da morte assistida, no Sim. aborto, concordo plenamente com critérios, com Pois. semanas, com... não sei, com toda a avaliação dos riscos que se corre com um aborto, com as consequências que isso pode vir numa próxima vez que queiras ficar grávida, já se sabe que pode acontecer de não conseguires. Sim. Tudo isso. Eu acho que não deve ter critério para tu o poderes fazer. Ok. Motivacional. Motivo Aí só. não. Ok, Aí não. ok. Por isso é que te digo que, por um lado, não sei de que forma contornar isto Pois, a questão é essa. e tomar conta de como é que as pessoas estão a fazer, se bem que o que demonstra desde 2007 até agora, que são quase 10 anos, não é? Era isso que eu ia dizer É que a seguir. não foi pior, ou seja, não Pois começou não. a acontecer mais, com mais incidência, nada disso. Portanto, já caiu um bocadinho a ideia de que algumas pessoas achavam que iria começar a ser utilizada pelas mulheres como método contraceptivo. Pronto, provou-se que isso não é verdade. Sim. Agora, de que maneira tomar conta disto, não sei. Mas assim, também está a correr bem, portanto, se calhar também temos que tomar conta. Pois, exatamente, era isso Não que é? eu ia dizer, porque de facto, apesar de eu entender que há pessoas que olhem para isto com alguma descrença, não é? De facto, aquilo que nós sabemos, que está cientificamente provado, é que não só não piorou, como em muitas situações ajudou. Em que sentido? Nós já não temos mulheres, por exemplo, que têm obrigatoriamente que ficar com filhos que resultaram de uma violação, por exemplo. Nós já não temos obrigatoriamente mulheres que têm que ficar com filhos que têm doenças ou que têm que ter nados mortos ou têm que ter filhos que só vivem durante meia dúzia de meses porque têm uma doença, percebes? E também já não temos, e isto é tão importante como os dois últimos critérios, mulheres que não são obrigadas a ser mães porque não querem ser mães. Exatamente. Tão válido, exatamente. Porque tu até 2007 obrigavas uma mulher, sem estas condições que dissemos anteriormente, a obrigatoriamente ser mãe ou recorrer a algo ilegal e com condições precárias. Era o que eu ia dizer também a seguir. Correndo perigos e tudo mais. Obrigavas uma mulher que não queria ser mãe e por muito que ela até tivesse tido cuidado ou não, estava tudo no mesmo saco, obrigavas aquela mulher a ser mãe, ponto. Pronto. Não havia forma de tomar a decisão de quero avançar ou não quero avançar. Avançavas e pronto. Sim, lá está. E isso não faz sentido. Porque é preciso também não esquecer que o número de mulheres que morrem, em Portugal nem tanto, mas
noutros por esse mundo sítios, fora, não é? sim. Que morrem porque fazem abortos, seja por que motivo for, Clandestinos, sim. clandestinos e acabam de facto por morrer, é assim um bocadinho assustador, não é? Sim, Isso, sim. isso é mais uma coisa extremamente importante Claro. que nós deixamos de ter ou cujos números nós diminuímos drasticamente precisamente porque damos a estas mulheres acesso a cuidados de saúde Claro. devidamente Apropriados e adequados. exatamente, não é? Para que isto seja feito de forma a que elas possam prosseguir com a sua vida de forma natural, prosseguir, de facto, com a sua vida. Claro, e agora, voltando ainda outra vez a estas questões que englobam estes dois assuntos que são, na sua essência, tomadas de decisão próprias e individuais, não podemos esquecer que não pode ser leviano eu dizer não concordo com a lei do aborto, não concordo com a lei da eutanásia, não concordo com a lei da morte assistida, porque, ainda mais na sua essência, isto são temas muito sensíveis, mesmo para quem pratica. Ou seja, uma mulher que decide abortar, ela não chega lá e não diz eu quero abortar e venho embora feliz da vida. É um processo, o aborto, e quanto mais consciente ele é, acredito eu que mais doloroso ele seja, é um processo que acarreta muita coisa, acarreta a nível psicológico, a nível emocional, a nível físico. Não é algo que se chegue e que se faça com a maior das leviandades e das levezas, e que se venha de lá muito bem e muito tranquilo. Não é verdade. Não é como tomar um comprimido para a dor de cabeça, malta. Exatamente. Não é verdade, não é assim. Claro que não é a mesma coisa também que perder um bebê com algum tempo de gestação, claro, e depois tudo o que implica raspagens e algo do género, não sei o quê, mas efetivamente não é um processo fácil e leve. Ou seja, não pensem que, aliás, até falando um bocadinho dessas ideias que existiam antes da aprovação da lei do aborto, de que as mulheres iam começar agora a utilizar este método como método contraceptivo, as mulheres não vão, ou não iriam, na ideia dessas pessoas, passar por um processo que acaba por ser doloroso e que acaba por ser penoso, de uma forma assim leve. Ou então fariam numa primeira vez e depois, quando vissem o peso que aquilo lhes traria, não iriam de forma sistemática fazê-lo. Perpetuar aquilo. Porque temos que ter consciência que é um processo difícil, é uma tomada de decisão difícil, seja pelo motivo que for. Uma interrupção voluntária da gravidez, na grande maioria dos casos, não é tomada de maneira leviana. E o próprio processo não é leviano. É avaliada muita coisa, é explicada muita coisa. Portanto, e acarreta consigo, agora puxando mais aqui à parte psicológica, acarreta consigo e traz consigo para a vida um peso, uma decisão, como tantas outras que levam a determinados desfechos, não é? Mas que trazem consigo para sempre uma experiência. E que em alguns casos pode vir a ser traumática, portanto não é algo que seja assim tão fácil como algumas pessoas imaginam. Sim, exatamente. E na eutanásia também. Claro. Na morte assistida. Para além de termos aqui, como a Ana dizia há pouco e bem, a família envolvida, que não sei, isto não vai, mais uma vez, não vai ser um processo de decisão fácil, e algo que se gere ou que se digere com a maior das facilidades, não é verdade. Acarreta aqui também muita coisa, muito critério que tem que ser bem pensado, bem refletido. As pessoas devem estar o mais apoiadas possível, tanto a pessoa que vai tomar a decisão quanto quem está à sua volta, e não são assuntos assim fáceis porque eu digo isto porquê? Porque parece-me que algumas pessoas, quando se fala destas questões, as entendem como algo banal ou sem ou sopas, preto no branco, e isto não é assim, para mim. Sim. Um dos argumentos, digamos assim, que mais se vê, e que honestamente eu acho que é dos que faz menos sentido, é o eu sou pró-vida. Certo. Estou com urticária neste momento. Claro. Não é? A religião tem muita culpa aí. Sim. Claro que sim, não é? Mas mesmo em situações que não sejam deste tipo, que vida é que as pessoas que dizem ser pró-vida estão a defender? Certo. Normalmente, apenas e só, aquela que está na barriga da mulher. Certo. Não é? Porque... Que ainda assim não estão a defendê-la. Não estão.
Porque não sabem como é que quando essa criança nascer, que vida vai ter. Exatamente. Claro que sim. Não estava a pensar por aí, mas claro que sim, não é? Mas no que diz respeito àquela mãe, que vida é que aquela mãe vai ter para o resto da vida, não é? Porque tendo um filho, ela é para o resto da vida de facto. Que vida é que aquela mãe vai ter ao carregar, parir e criar um filho que ela não quis. Certo? Que ela não quis, de facto. Exatamente. E isso não é um pró-vida digno, não é? Claro. E depois não é um pró-vida, pensando quando temos alguns grupos extremistas e algumas pessoas que para elas é assim e ponto, nem a vida que está ali dentro, essas pessoas também estão a ponderar. Porque se essa mulher foi obrigada a ter um bebê, muito provavelmente ela não vai estar bem consigo, não vai estar bem com aquela criança e não vai estar bem de maneira nenhuma. Então, que vida é que essa pró-vida também vai ter, consequentemente, desta decisão, não é? Sim. Vai ser amada como se fosse uma criança desejada? Vai ter o cuidado e o carinho que teria de uma criança desejada? Pode ser que sim, mas muito provavelmente não. Pode ser que não. Porque aquela pessoa que gerou aquele bebê e que teve aquele bebê foi obrigada a fazer aquilo. E era algo que ela não queria fazer. Então, isto é catadupla, não é? Obviamente que nasce, não era algo desejado, não era algo que eu queria. Dificilmente a vida dessa criança que quem é pró-vida imagina que terá, provavelmente não vai ter. Então nem aí estamos a pensar na qualidade de vida, nem da mulher que foi obrigada a fazer, nem do bebê que daí vier. Não estamos a pensar. A questão, para estas pessoas, muitas vezes, a qualidade não está aqui em questão. É só a vida, não é? É só a existência de vida. Certo. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Eu não vejo base para nos agarrarmos nisso. Claro, como assim nós vamos só... Então vamos só fazer filhos e ter filhos só para povoar o planeta. Porque certo. As nossas condições de vida são absolutamente uma não questão, não é? Sim. Então, para que os avanços na medicina? Então, para que os avanços nas tecnologias? Para que tudo e mais alguma coisa que nos traz conforto de alguma forma? Para que isso? Se a ideia é só nós existirmos enquanto vida. Claro, não é? claro. Para que tudo isso? Claro. Para mim não faz sentido. Não, para mim não tem base claro, de vida pela vida. Não faz sentido. Diz. Desculpa. E depois é assim, claro que isto é chapa 5, claro que de certeza absoluta que uma mulher que tem um filho que não quis vai ser infeliz ela e o filho. Não é chapa 5, nem para um lado, nem para o outro. Agora, a verdade é que nós corremos o risco de tornar a vida de 1, 2 ou 3, pelo menos, portanto, filho, mãe e pai, né? Sim. Vidas miseráveis. Claro. Porque obrigamos alguém a fazer uma coisa que não fazia sentido para ela. Epá, não! Só porque matar é errado, não é? E depois aqui entramos também numa questão que tu falavas há pouco, que também, calma, em Portugal, por exemplo, são as 10 semanas, não é? Sim. Noutros sítios poderá ser mais tempo. Aí sim podemos começar a pensar em algumas situações que está errado e que ao fim de algum tempo, porque eu acho que também depende muito de quando é que nós vemos vida, não é? Eu acho que vai muito, primeiro do que a ciência nos mostra. Sim. E depois de quando é que nós interpretamos vida. Sim, isso para mim é um tema sensível. Ok. Honestamente. Pronto. Sim. E acho que aí sim tem que ser o mais cuidadoso possível. E eu concordo muito com a nossa lei das 10 semanas. 10 semanas e mais qualquer coisa. Não concordaria se fossem 16, se fossem 20, se fossem... Não concordaria aí. Ou antes, não concordaria com a prática, com a decisão da mulher. Imaginemos que descobria tarde demais. Acho que devia ser ainda mais... rígido e mais apertado, se fosse assim, dessa maneira. Portanto, haver mais critérios, um controle mais rigoroso, dizes sim, tu, ok. Sim. Porque aí sim, sentido. E entendo o que tu estavas a dizer agora, de ser um tema mais sensível. Pois, não é? Sim. Porque realmente, quanto mais tempo passa, mais coisas se desenvolvem, mais aquilo que era algo quase nada passa a ser alguma coisa, não é? Sim. E aqui já envolve muito mais subjetividade, claro. E muito mais aquilo que nós sentimos e aquilo que nós acreditamos. E aqui não pode ser, aqui tem que ser ciência, eu acho. Não pode ser o meu pensamento ou o teu pensamento, ou pró-vida ou não vida. Aqui tem que ser ciência
e poder de escolha. Ok, portanto... Quando estamos a falar de alturas sim, das 10 sim, semanas e não sei o quê. Exatamente. Portanto, digamos assim, ciência para os critérios, certo. A minha escolha para a motivação. Certo. Ok. Sim, eu concordo com isso. E na eutanásia é a mesma coisa. Há muita gente que se mantém contra a eutanásia, não é? E eu não vejo problema nenhum que a pessoa seja contra a sua prática. No seu caso, eu nunca o faria. Eu não desejaria fazer isso. Eu não me vejo a tomar uma atitude dessas. Pronto, tudo bem. Agora, ser contra a outra pessoa praticar, aí não. Mantenho na mesma a minha opinião e não vejo mais uma vez numa lógica pró-vida, sim, não vejo que vida desejar a alguém que está em sofrimento atroz, não há mais o que fazer, já se tentou e esgotou todas as alternativas, sabe-se que, se pressupomos, a pessoa tem 6 meses de vida e que vai viver naquele sofrimento esses 6 meses, e eu não vejo pró-vida nisso, não vejo vida, vejo sobreviver, vejo existir. Ou melhor, eu ainda vejo mais um outro critério, que é, imagina que não há um prognóstico no sentido temporal, mas que nós sabemos que aquilo é uma doença crónica e que a pessoa não vai melhorar. Portanto, ela vai ficar sempre, assim, até morrer aos 95, vamos imaginar, mas sempre com aquele sofrimento. Quem sou eu para dizer à pessoa que ela tem que viver a vida inteira em sofrimento? É exatamente isso. É tão simples, para mim é uma questão muito complicada e muito complexa, mas tão simples como o que acabaste de dizer. Pois. Se aquela pessoa passou pelas mãos dos médicos, foi bem avaliada, foi bem estudada, foi bem analisada, chegou-se à conclusão X, Y e Z. A vida, claro que a ciência muda. Mas daqui a 5 anos podia ser diferente. Está bem, mas a pessoa está a viver naquele momento. Se foi feito aquele diagnóstico, se a pessoa sabe e lhe é explicado exatamente como é que vai viver até lá. Porque como é que nós temos, ou como é que nós teríamos o direito de dizer àquela pessoa, não, tu vais viver até aos 70 exatamente daquela maneira. Como é que tiramos o poder de decisão daquela pessoa que só ela vai viver e sentir aquilo? Exatamente. Não cabe na cabeça de ninguém, não cabe. Não. Por isso é que para mim, pelo menos não. Por isso é que para mim não há critérios, sim, boa avaliação, sim, rigidez nesta estrutura, sim, para que não entremos aqui numa avalanche de tolice, entre aspas, e de morrer por morrer e não sei o quê. Não, claro que não. Mas dar a possibilidade à pessoa de escolher consciente, bem avaliada, bem suportada, e todo um processo muito bem estruturado e estipulado. Sim. Mas a última decisão ser da pessoa e de mais ninguém. Sim. Olhando aqui para o outro lado, e talvez até mais talvez na questão do aborto do que na da eutanásia, quão difícil seria, e isto é uma pergunta muito pessoal, atenção, quão difícil seria teres em consulta um homem que está contra o aborto da sua companheira? Quão difícil seria, em contexto de consulta, ter um homem que está contra, ou seja, ele quereria ficar com aquela criança. Sim, não só ele quereria, como estava a conversar com a mulher no sentido de a tentar convencer. Ok, seria difícil porque ia empatizar com o sofrimento dele e com talvez até uma ânsia de... Eu estava tão feliz por ser pai, por exemplo. Portanto, de expectativas. Exatamente. Portanto, seria... Tentando-me colocar nessa situação, seria difícil. No entanto, iria, obviamente, pôr de parte sempre a minha opinião, mas tentar demonstrar-lhe que a verdade é que não poderia ser ele a carregar aquele bebé. Portanto, a decisão não poderia ser de parte a parte, nunca. Porque ele nunca passará, o homem, nunca passará pelo que a mulher terá que passar. Sim. E não é culpa nem de um nem do outro. Não. É assim que é, portanto. Por isso, precisamente por esse motivo, por nunca poder o homem passar por aquilo que a mulher passa numa gravidez, nunca poderia ser uma decisão de dois. Nunca poderia, porque efetivamente é o carregar de um. Então é a decisão de um. Mas seria difícil, claro que sim. E a ti também? Não sei, porque eu acho que há aqui duas coisas que se misturam, que é a importância de fazermos este luto, sim, não é? E depois o outro lado, que é o nós percebermos até que ponto não há aqui, eventualmente, uma sobreposição da manipulação
Ok. em prol de não ter que passar por um luto. Ok. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, é uma linha muito ténue entre eu olhar por aquilo que são os interesses do meu paciente só porque ele é meu paciente, Certo. ou então trabalhá-lo, digamos assim, no sentido de ele entender que há mais do que o teu umbigo nesta história. Ok. Certo. Percebes? Sim, lá está, também ia depender muito do que trouxesse, da maneira como falasse, daquilo que iria exteriorizar, de como é que era a opinião dele face a este assunto, os motivos, qual era a questão motivacional, ia depender muito, sim, ia depender muito. Não é uma questão, lá está, é o que eu digo, é uma questão simples, só no poder de escolha. Todo o resto é difícil. Eu não me imagino, para ser sincera, a ter um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, a tomar uma decisão de uma morte assistida ou de uma eutanásia. Não me imagino. Sim. Porque, embora eu seja totalmente a favor e nunca iria tentar contrariar, tentar convencer, acho que nunca iria fazê-lo, agora é doloroso, de certeza absoluta. Tu veres alguém a desistir, seja pelo motivo que for, a desistir da vida e que tu não penses, eu também vou perder esta pessoa, não é? Sim. Porque há sempre a parte egoísta da coisa, não é? Que é do género, ok, ela está a sofrer, mas eu preciso dela, ela ao menos está aqui, sim, não é? Porque os outros são pessoas também, não é? Deixá-la ir é aceitar a decisão daquela pessoa, mas sem dúvida nenhuma que deve ser muito doloroso aceitar que ela escolheu aquilo. Pois, não é? Exatamente. Como assim ela escolheu deixar-me? Exatamente. Não é? É sempre duro. Portanto, eu tenho a certeza que nestes 2, 3 assuntos, embora simples de eu decidir, sim, a pessoa é que tem essa decisão, claro. E a minha posição nisto é cada pessoa é que sabe de si. Para a escolha. Não é fácil, nenhum deles tem a certeza absoluta. Nem para a pessoa que toma a decisão, nem para toda a gente que está no seu contexto e que está no seu seio. Não é, de certeza absoluta que não é fácil. Sim. Se bem que eu até acho que nós adotarmos, digamos assim, este pensamento mais para a escolha, de alguma forma, liberta-nos de alguma responsabilidade. Claro. Não é? Claro que sim. A escolha da outra pessoa. É dela. Ela é que vai viver com aquilo. Não é? Claro. Claro que pronto, de alguma maneira ela é a minha pessoa, ou porque é a minha amiga, ou porque é a minha mãe, porque é o meu pai, porque é o meu primo, tio, não interessa, não é? Mas de alguma forma a escolha é da pessoa. É ela que vai ter que viver com as consequências dessa escolha. Certo. E essas consequências. No caso do aborto. Exatamente, porque da eutanásia não se põe, obviamente, né? Exatamente. Mas no caso do aborto são consequências com as quais a pessoa vai ter que lidar efetivamente a vida toda, né? Mesmo que aquilo seja um processo que, pronto, em termos físicos, apesar de ser difícil, tenha um desfecho tranquilo, a pessoa eventualmente mais tarde quis engravidar e conseguiu, e a gravidez correu bem, o parto correu bem e tudo mais. As decisões, as consequências psicológicas, o peso daquela escolha vai estar lá sempre, não é? Portanto, a pessoa que decide. Sim. Portanto, sejam para a escolha. Sim, eu acho que na base deste assunto, e eu gostava que caminhássemos, eu também sou sempre utópica, sempre não sei o quê, já sei como é que sou, mas eu gostava que caminhássemos para quem é contra, ou quem se imagina contra, porque às vezes até é uma questão de estar mal informado, ou de não estar por dentro da questão, ou pronto. Mas quem se imagina contra, pôr-se exatamente no lugar de alguém que tomaria a decisão por essa pessoa. Ou seja, imaginemos uma questão qualquer, minha, eu sou contra. E eu imaginar-me numa situação em que eu quero tomar uma decisão que só a mim me compete e só a mim é que vai trazer problemas, porque não vai trazer problemas a mais ninguém. O meu aborto não vai trazer problemas à Ana. A Ana não vai passar por nada, não vai ter uma experiência, não vai ter uma consequência, não vai ter um peso na cabeça. Vocês porem-se nessa posição de vocês querem tomar uma decisão que só a vós diz respeito e que só a vocês vai trazer consequências, mas alguém manda nessa decisão e não são vocês que mandam. Pois, eu aqui ia acrescentar mais uma outra coisa, que é a Ana, enquanto amiga da Joana, ia ter que ficar com o peso de passar pela Joana que vai passar pelo processo, ok? E estar com ela para o resto da vida para carregar este peso também. Ainda assim, poderá eventualmente ser escolha da Ana demitir-se desse papel. Claro. Portanto, a escolha está daquele lado. Há outra depois deste, mas que não tem nada a ver com a decisão em si. Claro. Tem a ver depois com o resto, mas isso aí já seria a escolha da Ana, seria uma coisa completamente diferente. Não é? Por isso eu acho que reflitam sobre isto, principalmente, todos juntos, mas principalmente quem se imagina contra estes assuntos, perceberem efetivamente que não está nas vossas mãos e que não é a vocês que no fundo que diz respeito. Portanto, pensem nisso, se alguém mandasse,
numa decisão tão importante quanto esta na vossa vida. Como é que vocês se sentiriam? E informem-se devidamente no mesmo grau, na mesma quantidade para os dois lados. Não tenham 2 pesos e 2 medidas, porque isso é enviesar a vossa informação. Claro. Ok? Claro. Portanto, se querem pensar sobre isto e tomar uma decisão verdadeiramente informada, ainda que seja para manter a vossa ou para escolherem outra, não interessa, mas informem-se no mesmo grau, na mesma medida. Ok? E depois aí, mais uma vez, a escolha é vossa. A verdade é essa, não é? Portanto, e ainda bem. Sim, ainda bem, exatamente. Assim é mesmo isso. Não é? Ser pró-escolha, porque ainda bem que nós podemos escolher. Sim, para todos, não é? Porque é uma pró-escolha para todos. Aliás, é uma escolha para todos. Não fica só alguém que tem direito a fazer isto e o outro não tem. Não, é para todos. É para todos. Portanto, chegando a uma situação dessas, a pessoa pode decidir fazer o que ela bem entender. E isso é ótimo. Exatamente. Pronto, é isso, não é? Isso. Esperemos que fiquem bem e que reflitam sobre estes assuntos. Exatamente. E que partilhem com os vossos círculos. E connosco também. E connosco. Nós ficamos à espera disso. Sim. Vá. Obrigada e bom fim de semana. Bom fim de semana.